aquecida nesse programa dos aqui milhões agora, no Rio de vai. Janeiro. Rotina, né, gente? A gente apresentou o jogo na sexta-feira, mostrando o abismo, né, o outro patamar que marca, nesse momento, Flamengo e Vasco, e o jogo acabou comprovando e aumentou as estatísticas de um domínio, que eu vou usar um termo que o Lédio usou para a partida, mas eu vou estender para o histórico recente, constrangedor para a história de um clássico, né? O Vasco não vence o Flamengo há 8 jogos, a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi no Carioca de 23. Nos últimos 30 jogos foram 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só duas vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. O Flamengo, nesses 30 jogos, goleou o Vasco 3 vezes, incluindo aí um 6-1 no Brasileiro do ano passado. E desde 1988, o Vasco não vence uma final do Flamengo. Então, assim, é um jogo que está muito marcado pelo desnível, pelo abismo, e eu não sei como falar desse clássico sem entrar nessa questão. Virou um clichê falar de Vasco e Flamengo pelo abismo financeiro, pelo abismo técnico, mas eu não sei como falar desse jogo, porque outros times, o Fluminense, por exemplo, ele consegue equilibrar no histórico recente com o Flamengo, mesmo muito distante do investimento do clube. O Vasco não consegue. O Vasco tem sofrido demais assim na mão do Flamengo. Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas Exclusivo. Do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, cara, 80... passou a ser um lugar comum. A gente eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Hoje fora do Rio. Quanto vai ser o jogo? Não, a rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, com o Felipe, né? Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso, o Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa, o Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. A gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Vai voltar a ser um momento. O Vasco é muito grande, tem uma história maravilhosa, vai voltar a ser. Nesse momento, a rivalidade não está ali, Posso acrescentar uma coisa? Você concorda, PC? Concordo, e acho que tem um episódio do jogo e ele não pode, pelo menos, ser pautado por uma distorção. Porque no segundo tempo o Vasco deu uma melhorada. Não foi o Vasco que deu uma melhorada. Teve um ajuste feito, mas o Flamengo, com a vantagem e a facilidade que o jogo teve no primeiro tempo, também deu uma diminuída na sua postura. Vamos dividir o jogo em 4 partes, né? Em 3 dessas 4 partes, o Flamengo massacrou o Vasco. Em 1/4 do jogo, o Vasco equilibrou as ações. Equilibrou, mas muito desse equilíbrio ele aconteceu porque o Flamengo tira um pouco o pé do acelerador. Concordo. Porque aí, quando o Flamengo, quando tem o cruzamento, o Verratti cabeceia a bola, bate no travessão, o Flamengo imediatamente se reconecta com o jogo. Vem o tempo técnico. E aí o Vasco... Novamente, o jogo passa a ter... Esse era um gol que era 2-0 ainda no primeiro tempo, anulado pelo impedimento do Varela, que dá um cruzamento primoroso de perna esquerda ali pro Bruno Henrique fazer um gol anulado. E aí vem o comecinho do segundo tempo, que é esse período a que você se refere, PC. Exato, em que o Flamengo dá uma diminuída. Teve um ajuste, o Carille reposicionou a equipe, ok. Mas isso está muito mais ligado à diminuída... de ritmo do Flamengo, recuperada logo depois da cabeçada da bola que o Verratti ali, manda no travessão, e pronto. O que você viu o jogo inteiro foi um Vasco em que em nenhum momento ele conseguiu
competir com o Flamengo. Eu vou contar aqui uma história que o Lédio é morador do Rio e acompanhando sempre o futebol carioca. Nem sempre Flamengo e Vasco entraram em campo com o Vasco com equipes à altura do Flamengo. Não. Nem sempre. Mas havia uma compensação, que era essa capacidade de doação, esse sentido de organização e capacidade de doação. Entravam em campo dizendo, estamos disputando um Vasco e Flamengo. Então tem que se multiplicar, tem que... No sábado... Olha a saúde do Wesley, cara. Impressionante. Na jogada do segundo gol. Então, essa jogada é aos 40 do segundo tempo. Ele deixa 3 jogadores do Vasco para trás e ainda ganha uma dividida com o João Vitor. E aí, ó, esse cara que fez esse golaço saiu do banco. Eu torcedor do Vasco que fala Saiu assim... do banco. Na rede social fala assim, ele elogia o gol do Flamengo, diz que o gol é bonito, todos, eles falam assim, mas por que em nenhum momento o jogador do Vasco tentou sequer fazer uma falta para parar a jogada? Não teve reação. A quarta parte que você ia falar é quando o Flamengo faz as substituições. Quando o Flamengo faz as substituições, aí entra lá o pelotão. Aí vem a cavalaria. Araújo, Everton, Cebolinha, Cavalaria e mais um lá que eu não estou lembrando agora. Ele retoma o controle do jogo, cara. Eu acho assim, 2-0 é um placar até modesto. O Alan porque foi voltou a jogar domínio, bem. assim. O Flamengo ainda recuperou o Alan esse ano. Então, Tudo isso passa pelo Eu concordo com Felipe. você, 2-0 é um placar assim de acordo com o necessário. Se precisasse, se o Flamengo tivesse a necessidade de fazer 5, a impressão que o jogo deixou é que ele teria o feito resultado é normal. Anormal foi a atuação do Vasco no primeiro tempo. Olha O que resto foi chocante. tudo normal. Olha que chocante. Cara, tava vendo a transmissão no sábado, aí vem mapa de calor Aquilo dos foi times vexatório. no intervalo. É chocante. Porque o Vasco teve a bola, né? O mapa de calor é no momento em que o time tem a bola. O Vasco teve a bola no primeiro tempo quando bateu o tiro de meta. Só isso. Dá uma olhada. É incrível. Mapa de calor do Vasco Essa no imagem primeiro é histórica, tempo. cara. Cara, eu concordo com o Lédio. É uma imagem histórica para o Vasco. É a bola na pequena área do Vasco e no ataque do Flamengo dos dois lados. Exato, ou seja, o Vasco não teve a bola digna de registro fora da sua área no primeiro tempo. Aí, geralmente, essas discussões sobre o Vasco, elas... E aí melhora um pouco, depois melhora, mas dá uma olhada no fim do jogo. Melhora um pouco, melhora, mas olha aí. É assim... Melhora um pouco o Flamengo, né? Que parou o jogo, passou a jogar o campo inteiro. Claro. Né? Veja bem, André, a performance do Vasco no sábado é uma performance absolutamente incompatível com um clube, com a história, com todos os feitos do Vasco. Isso é... Agora, a campanha do Vasco no campeonato estadual, o jogo contra o Sampaio Correia, disputado na última segunda-feira, na aprazível Saquarema, o Vasco deu 2 chutes a gol. Então, quando pega um adversário com o tamanho do Flamengo, hoje em dia, se você vai enfrentar o Flamengo, ou você entra com a sua conexão elevadíssima, ou então você vai ser atropelado pelo Flamengo, independentemente do adversário. Seja o Vasco, no estádio que se encontra, seja o Palmeiras, que é o grande Palmeiras. Se você entrar no contra o Flamengo para dizer, não, vamos jogar, vamos ver como é que é, você vai ser atropelado. Vai ser atropelado, não tem jeito. O Vasco jogou 8 vezes contra pequenos, ele ganhou 3. Então, assim, Empatou o problema do Vasco... 5 empates, né? 5 empates. O problema do Vasco é muito maior porque ele vai para um jogo contra o Flamengo com a mesma postura que ele teve no jogo contra o Sampaio Correia. E não cabe nível de comparação entre um e outro. E isso não está diretamente associado à questão de elenco, porque após o jogo, mais uma vez, rotineiramente isso tem acontecido, o Fábio Carilli falou, não temos jogador para isso, não temos jogador para aquilo. Amigo, quando você lidera, você tem que encontrar soluções na escassez. Mas o elenco dele não é muito de acordo com o estilo dele também, e além de curto, né? o Lédio bateu muito num ponto na transmissão de sábado, que é, assim, a falta de jogadores de velocidade. Então você tinha Coutinho e Verratti. Cara, quem é que corre? Quem é que faz o time andar? Quem é que puxa contra-ataque, já que você está sendo tão pressionado? Você vai sair na bola longa. Bola longa. Eu até sugeri lá, tinha que ter chutão no scout. Né? Porque era bola longa pro Verratti. Porque adianta ele ganhar na cabeça se a bola for para a direita, não tem ninguém na direita. Se for na esquerda, não tem ninguém na esquerda. E o Coutinho anulado no jogo, porque a bola não passava por ele. Por favor, vai. Acho que a Ana falou a coisa perfeita. Você tem um elenco no Vasco que é
divorciado em várias partes do que pensa o Fábio Carille. E aí, porque, veja bem, tem escassez, não tem um jogador de velocidade. Então, assim, enquanto o jogador de velocidade não chegar, nós vamos ficar perdendo. Mas você percebe? Bicho, você não pode ir por esse caminho. Nesse ponto eu não concordo. Eu acho que não é divorciado das ideias dele. Qualquer clube do Brasil tem jogador de velocidade. Alguém está te ligando aí. A gente colocou na Qualquer tela... time do Brasil, desculpa, Rizek, tem jogador de velocidade. O Vasco não tem nenhum. A gente colocou as opções de elenco. Vamos ver O aqui. Paulinho tá voltando, estava no Não é banco. velocidade. Não é jogador de velocidade. O David é um jogador de velocidade. Só no uma meio do opção, ano. né? Só no meio do ano. Aliás, o David deveria estar David, aí porque o Adson. O Pedro também está, que só volta no meio do ano. Então, por isso que eles estão aí. A gente está colocando os elencos para a temporada. De fato, o Vasco tem uma carência... E não tem ninguém na base, pelo vídeo. Forte. É uma alegria que estava no banco, mas não... Tem o Rian, que está no sub-20, que vai voltar, mas assim, é um jogador que claramente não está pronto. E vai sofrer. Assim, tá evidente que o Vasco vai sofrer na temporada. O Vasco está se preparando para em que nível que ele vai sofrer. Não, ele vai mudar, né? Ele vai contratar. Então, O Vasco, nesse momento, né? se não transformar o elenco, vai brigar para não cair, é isso. vai contratar. E assim, você tem investimentos muito altos no Payet, no Coutinho, que não conseguem entregar. E aí o Vasco faz o quê? Tem pouco dinheiro. Aquilo que gasta é em jogadores hoje que não conseguem entregar. E do outro lado, eu queria voltar ao tema da defesa do Flamengo, porque eu acho que do meio para frente, é óbvio que o Flamengo está muito bem servido, mas outros times brasileiros também estão servidos do meio para frente. Tanto que a gente estava debatendo aqui as prateleiras, fala do trio corintiano com Garro, Yuri Alberto, Memphis, São Paulo com o Lucas, Caleri, Oscar, Palmeiras com Paulinho, Estevão, Felipe Anderson, Maurício, Facundo, Galo com Hulk, Cruzeiro com Gabigol, Matheus. Do meio para frente, ainda que o Flamengo tenha uma fartura, eu acho que muita gente está bem servido. Duro é achar alguém no futebol brasileiro, lança esse desafio aqui, que tem uma defesa capaz de competir com a do Flamengo. Estava vendo o jogo sábado, a atuação do Wesley, mais uma primorosa. Léo Ortiz não jogou mal nenhuma partida desde que ele virou titular com o Felipe. É todo jogo Tudo que ele faz, ele acerta. de alto nível. É impressionante. Tudo que ele faz, ele acerta. Tudo. Todas as decisões dele. Seja na bola aérea ofensiva, defensiva, saída de bola, aproximação dos meias. Tudo que ele faz, ele acerta. Alexandro também, de uma consistência absurda. Se não jogar o Alexandro, tem o Ayrton Lucas. Tem o Vinha. Vai chegar o Vinha. Tá recuperando. E aí tem uma novidade nesse ano, que é o Danilo. Que ontem, quando o Léo Ortiz entra, passa a jogar pelo lado esquerdo da defesa, e eu fiquei observando, eu sei que com muita ajuda do Vasco, né? Mas eu fiquei observando toda vez que o Danilo tinha a bola. Ele jogou na esquerda também no outro jogo que eu fiz no meio de semana, contra o Botafogo. Ele jogou pra caramba, Exato, arrebentou. cara. E tinham 3 destros na esquerda, ele arrebentou. Ainda acho que ele jogando do lado esquerdo, ele ganha mais campo para trabalhar a bola por dentro, que era uma das dificuldades que o Flamengo tinha na temporada passada, e o Felipe Luiz fez esse ajuste e foi arrumando. Eu acho hoje... Gosto muito do Léo Pereira, mas o Danilo entra para brigar por vaga de titular nesse time. Eu acho que ele ganha a vaga do Léo Pereira e, entre outras razões, o Léo Pereira é bom, hein? Não, ótimo zagueiro, Tanto gente, que ótimo. ele jogou de lateral esquerdo porque ele tem essa qualidade com a bola. Só que o Danilo é muito diferente, cara. E o Danilo tem muito diferente. Ele orienta o time, ele dita o ritmo. Ele tem uma capacidade de liderança que é natural. É diferente, Agora, concordo cara. com tudo isso. É diferente. Capacidade Concordo natural. com tudo isso. Isso faz, na minha visão, o Flamengo o melhor elenco da América do Sul. Agora, tudo isso também está sendo muito bem potencializado, porque a grande novidade entre os treinadores foi o Felipe Luiz. A principal novidade do futebol brasileiro. A melhor notícia... Tudo que aconteceu aqui nos últimos anos, o Felipe Luiz é a melhor notícia. Foi alguém que estava ali, encerrou a carreira, foi trabalhar nas categorias de base. Daqui a Ia ser pouco, nosso comentarista também. Daqui a pouco surgiu a oportunidade para assumir a equipe profissional. Quando assumiu a equipe profissional, já estava pronto. Já estava pronto, com ideias definidas, sem nenhum problema em ser gestor. Se ficar de bico, vai ficar de Problema bico. seu. Se é problema seu, porque eu estou pensando no melhor do clube. Você olha as entrevistas são de uma clareza, de uma objetividade impressionante. Não tem voltinha, não tem... Respeito pelo adversário. Respeito pelo adversário. Até divirjo dele, mas acho que ele foi diplomático na questão envolvendo o Wesley. Eu acho que o Wesley não fez nada demais. Eu também acho que não, mas eu acho que ele... E ele também não detonou, botou na conta da juventude, mas coisa ele, que ele não quis polemizar. Passou de novo pelo respeito. Eu acho até que ele exagerou. Exatamente, acho que ele foi diplomático em excesso, mas enfim...
tudo isso pelo qual o Flamengo está passando, com esse elenco, que pontualmente a nova gestão de futebol tem ido ao mercado. Danilo é uma ação dessa nova gestão de futebol. Tudo isso tem nome e sobrenome. O trabalho feito pelo Filipe Luiz. É um trabalho que deixa os jogadores cada vez mais confortáveis com o que tem que fazer dentro de campo, porque é um trabalho que torna o Flamengo uma equipe difícil de ser batida. Tanto é que desde que ele assumiu, o Flamengo perdeu apenas um jogo para o Fluminense, não perdeu mais nenhum outro jogo. Então é assim... Perdeu alguns jogos que ele não estava no comando. Ah, sim. Não estava no comando. No Campeonato Estadual teve uns que ele não estava na direção do time. Que bom que surgiu alguém no futebol brasileiro com essa mentalidade para ser treinador. É óbvio que muitos dirão o seguinte, mas também com esse elenco é fácil fazer. Não, com esse elenco é mais difícil. Exatamente. E o conceito que ele traz é um conceito muito interessante para a prática do jogo. E o nosso treinador lateral olhou muito para a parte em que ele jogava, né? Assim, a defesa do Flamengo, eu insisto muito nisso. Acho que desde 19, a defesa de 19 era extraordinária, né? Felipe, Rafinha nas laterais, Diego no gol, Rodrigo Caio, Pablo Mari. De 19 para cá, eu acho que o Flamengo volta a ter de novo uma defesa muito acima da média aqui no futebol brasileiro. Wesley, melhor lateral direito do Brasil hoje. Na esquerda, o lateral da última Copa, Alexandre. Ainda tem Ayrton Lucas e Vinha. E na zaga, uma zaga que pode perfeitamente jogar na seleção brasileira. Léo Ortiz e Danilo. Com todo o respeito ao Léo Pereira, eu acho que ele, por melhor que ele seja e por melhor que ele jogue, porque ele não joga mal nunca no Flamengo, eu acho que ele vai acabar perdendo a posição porque os outros são superiores a ele, só por isso. Vai rodar, cara. Vai rodar, vai jogar. Não, mas só para dizer que essa linha de defesa, cara, eu acho que é uma linha de defesa que vai fazer muita diferença. Muita diferença. Porque não tem ninguém hoje nem próximo disso no futebol brasileiro. Na minha opinião, nem próximo disso. E sabe sabe qual é o desafio? É por isso que a gente pode voltar um pouquinho. Por que o Abel fala tanto em reforços? Porque você tem... Ninguém vai discutir aqui a capacidade do Abel Ferreira. Mas ele sabe que ele precisa qualificar esse elenco para poder aproximar em termos de competição com o Flamengo. Porque se você não tiver trabalhos bem desenvolvidos ao longo da temporada, o Flamengo, de certa maneira, ele vai estar sempre um passo à frente em relação aos adversários. Roda a continuação lá daquelas imagens do Danilo, só para falar um pouco mais da qualidade que ele mostra. E é uma pergunta que se faz nesse momento sobre a seleção brasileira. O Danilo é um jogador importantíssimo da era Dorival, né? É o capitão da era Dorival como lateral direito. Está vendo que a jogada do pênalti se inicia com a saída de bola do Danilo. E agora que o Danilo é zagueiro, como é que será a convocação do Dorival Júnior? Ele abre mão do capitão dele. A gente discutiu isso então, eu sei, é uma pergunta que se faz. Ele vai chamar o Danilo como zagueiro. Ele é o capitão. O Danilo é tão importante que eu vou trazer uma informação exclusiva aqui para vocês. Depois de Brasil e Equador no Sub-20, aquela draga que estava a seleção Sub-20, a CBF tem a ideia de gravar vídeos com os ídolos da geração Sub-20. Vídeos motivacionais, que a gente vai exibir aqui no Seleção, vocês vão ver aqui em primeira mão. E aí escolheram 4 jogadores. Neymar, Alisson, Danilo e Rodrigo. Peraí, qual é a informação? Eles vão gravar vídeo para quê? Eles gravaram. Depois do jogo contra o Equador, no Sub-20, a CBF percebeu que a seleção tinha uma grande chance de sequer se classificar para o Mundial. Ele pediu para ídolos gravar vídeos. E aí vídeos. O Rodrigo Caetano foi para a Venezuela. Entendi. E uma das ideias que a CBF teve, podem julgar se foi boa ou ruim, foi que os ídolos desses jogadores sub-20 gravassem vídeos. Bom. Trocar o treinador, eles não pensaram não, né? E aí, um dos jogadores escolhidos para gravar vídeo foi o Danilo. Ai, desculpa, assim, é ótima ideia, pode ter surtido efeito, mas eu acho Não estou nem julgando assim... se é boa ou ruim, só estou dizendo da importância que o Danilo tem no mundo CBF, no mundo Seleção Brasileira, nesse universo. Que tem a CBF também, né? Então, eu acho que é uma questão agora para a próxima convocação. Saber onde importante. ele vai jogar. Se ele vai ser convocado e se ele vai jogar como lateral, que ele não quer mais jogar como lateral. Você tem um Wesley que está pedindo se ele passagem. vai ser convocado para jogar de zagueiro. Vou tentar, não adivinhar, conhecendo o Dorival e vivendo ali o mundo da seleção, que eu tenho em boa parte dos jogos. Ele vai ser convocado e ele vai jogar, porque ele é um líder da seleção.
Ele estava bem jogando? Essa é a minha Como dúvida. lateral, péssimo. Então, gente. Não, cumpre Como gol. lateral, na minha Mas ele opinião, não, péssimo. É muito mais Tava muito zagueiro, mal. Na minha opinião. muito mais zagueiro que Então, lateral. Mas eu não Isso. acho que ele tem. Mas ele Eu joga não acho muito que mais nesse como zagueiro. momento. Sim, como mas aí zagueiro, os jogos eram contra times que o Brasil precisava atacar. E ele, como lateral, não conseguiu, cara. Ele não consegue mais. Independente, era absoluto. Quase já não todas as tava bem de coletivas aí o lateral. Danilo falar. É o líder da seleção brasileira. Então ele vai jogar. Agora, minha dúvida é saber se ele vai jogar de lateral ou de zagueiro. Claro que ou de lateral zagueiro. Não, assim, eu gosto, respeito muito do Danilo, gosto dele, da pessoa, inclusive. Eu contesto essa questão dessa liderança. Eu acho que é por conta de uma carência enorme de referências que tem dentro da seleção. Acho que por isso, inclusive, que é importante a volta Pode do ser, Neymar. mas ele Não que tem, o Neymar né? seja uma referência de liderança, mas eu acho que é uma referência técnica exuberante e importante para a seleção brasileira. A passagem do Diniz pro Dorival, a imagem do Danilo falando da troca de comando não foi positiva, não foi legal. Eu acho que essa liderança ele foi buscar muito mais na narrativa, ali na prática, no dia a dia, do que realmente ele exerce. Porque a seleção, para mim, é uma seleção carente de referências, inclusive do Danilo. De novo, respeito, acho que ele tem uma história incrível, gosto dele, mas acho que na seleção brasileira, nesse momento, mesmo com o Danilo, é uma seleção carente de referências, é uma seleção carente de ídolos. Essa informação que você me trouxe, você nos trouxe, me deixa chocada, que é uma seleção que está mal treinada, porque o trabalho do Ramon não é bom, terminou campeão, mas ainda assim é um trabalho bem ruim. Tomou um chocolate da Argentina na primeira fase. A seleção vai gravar um vídeo com os ídolos dessa geração para motivar esses jogadores. Então, assim, gente, desculpa. Mas acho que o ídolo, tudo muito ele entra caótico. ele entra não Eu como... vou te irritar um pouquinho, mas vamos mostrar tudo agora esse caótico, Não vídeo. entra cara. como ídolo, ele entra como líder. Olha só. Mas eu não estou entendendo o que você está falando. Tô trazendo, ia exibir isso Gosto, só acho ele um cara legal, bacana, mas não sei. Ia exibir isso só na parte de seleção. Não estou nem fazendo nenhum juízo de valor, só estou trazendo informações aqui sobre o fato. Eu trago juízo de valor, isso é Perfeito. terrível. Por isso que eu apresento e você comenta. A seleção toma de 6-0 da Argentina, perde da Colômbia, faz um jogo tenebroso contra a Bolívia, um jogo horroroso contra o Equador. Cara, liga o alerta. Vamos analisar o trabalho do treinador? Não, Liga o vamos alerta. gravar um vídeo. Rodrigo Caetano, que estava no Brasil, né? Que estava no Brasil, ele vai para Venezuela. Daqui a pouco a gente mostra. Ele vai para Venezuela, conversando com os jogadores, ele tem a ideia. Vamos convidar atletas referências, os ídolos dessa geração, para gravar. Foi essa a ideia, mas depois a gente entra nesse assunto. Vamos falar da referência que é Bruno Henrique no Flamengo. Bruno Henrique no Flamengo, em clássicos, o jogador que sobe em momento decisivo, hein? Cara, Ele é um jogador com esse perfil. O jogador que sobe, hein? cara. Ele Muita tem coisa, esse perfil. né? Qual a maior E vítima dele em clássico? ele sabe que é muito interessante porque ele teve uma lesão seríssima que o deixou afastado um bom tempo dos gramados e o período de recuperação também foi lento. Ele voltou... A do olho e depois no Flamengo. Isso, e essa do Flamengo, ele volta inclusive no jogo contra o Grêmio, ele faz um gol pelo Campeonato Brasileiro, mas até porque quem é o Bruno Henrique? O Bruno Henrique é um jogador de explosão, um jogador o tempo inteiro pressionando a linha de defesa da equipe adversária, um jogador com recursos, a impulsão dele é impressionante, capacidade de se deslocar, você vai vendo aí, ó, o repertório de gols que ele tem, ele se desloca, ele se desmarca, ele chega finalizando, ó, bate com a parte interna do pé, às vezes bate de pé, enfim, é um jogador que, passado esse período de recuperação, mas essa outra recuperação em campo, onde você pode jogar, ele hoje é decisivo para o Flamengo. E gosta de jogo grande, né? Não, ele gosta de jogo grande, né, cara? É uma coisa curiosa, é uma coisa curiosa que eu acho o seguinte, agora, eu acredito que o tempo passou, mas lá atrás é interessante que ele não tenha conseguido escrever uma rotina de convocações na carreira dele para a seleção brasileira. Porque a posição tem Cara, ele tem 20 gols em tem clássico. gente acima dele, né? Não, eu tô dizendo, não estou falando de agora, não. Estou falando lá atrás, Ele pegou o Firmino bem também, né? Quando ele tá bem, o Firmino estava voando também na seleção, né? Ele poderia ter sido convocado Neymar naquela joga na função. faixa de campo. Ele tem que ele gosta. duas referências que são impressionantes. Primeiro, ele tem 20 gols em clássicos. É muita coisa. E outra coisa, ele é o terceiro jogador que mais fez gol nesse novo Maracanã desde 2013. Só quem fez mais gol que ele foi Pedro
e depois Gabigol. Que o Pedro passou o Gabigol. Era o Gabigol, terceiro é ele. Ele tem mais gol que o Cano, por exemplo. Ele tem 56 gols e o Cano tem 55. Esse ano já teve a Supercopa. Ele fez 2 na Supercopa e fez um agora. Gosta. Ele tem um detalhe Só fez gol em clássico. Ele é aquele jogador absolutamente identificado com a torcida do Flamengo, mas não é aquela identificação forçada. Piegas. Ele é um cara, ele é identificado. A identificação dele é com o jogo, né? Exatamente. Você sabe que você pode contar com ele como com ele jogador. no jogo. Né? O jogo ele vai estar ali disputando, vai levar falta, vai levantar, vai cair de novo. Se tiver que ir para qual é o campo que a gente vai ter agora, é encarar, empurrar, também estamos dentro. Enfim, é um jogador que eu acho que esse ano, já pleno aí, já bem recuperado, e mais uma vez, estimulado, bem orientado. Técnico bom melhora jogador. Técnico mais ou menos, o jogador fica estacionado. Entende? Então, eu creio, não vai ser só artilharia em clássico. Vai ser uma temporada que você percebe E tudo que ele que tá os treinadores pedem pra ele, ele faz. Assim, Exato. ele é meio Rivaldo, né? Assim, ele é um cara que ele é muito discreto, mas ele responde sempre os estímulos do treinador. Precisa jogar de 9 porque não tem um 9. Ele vai lá e joga de costas pro gol com dificuldade, mas joga. Precisa jogar pelo lado esquerdo, joga. O Tite, acho que ele chegou até a deslocar ele, trocar ele de lado. Ele vai e troca de lado também. Então, acho que é um jogador que o torcedor olha pra ele e fala assim, com o Bruno Henrique, a gente pode contar, E né? o Ele, não torcedor ele se é identifica. impipocável. Queria rodar de novo o golaço do Cebolinha. Golaço, cara. Roda desde a jogada do Wesley, né? Sim, Mas desde é um a jogada. gol com a Desde a marca jogada. dele. Ele adora fazer gol assim. Rossi. Mas olha como o Wesley vai levando. Ó, E como o Vasco deixa também, né? Exatamente. Acho isso, cara. Ninguém dois. faz falta. Olha a defesa correndo pra trás. ó. 2. É o Maurício Aí ele Lemos tocou, ali. a bola voltou, ele ganha a dividida do terceiro. Aí a marcação arrancou do próprio campo. O gol é lindo. Agora a jogada do Wesley é espetacular. É isso. E ela conta, evidentemente, o Wesley não tem nada a ver com isso, com a passividade A vascaína. dificuldade do Vasco de dar pressão também, né? Pois Dá é. pressão, Não diminui. dá pressão cara. nenhuma, não diminuiu em nada, foi andando pra trás. Eu vi alguém falar, pô, tá com medo de levar cartão amarelo? Para a jogada. 40 fala. minutos, segundo Pô, meu filho, o cara tá te atropelando. Depois da rotineira vitória rubro-negra no sábado, vamos agora à importante vitória tricolor no domingo, que mantém o Fluminense, ou que deixa ainda